Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos comentar o anexo 3 da NR9, que trata sobre calor. Então você sabe que está tendo mudanças nas normas e agora eu tenho um anexo 3 de calor na NR15 e um anexo 3 de calor na NR9. O da NR15 eu comentei no SST, o canal, que eu faço com meu amigo Nestor, e vou deixar aí na descrição do vídeo. E bora tratar então do anexo 3 da NR9. Começa com o objetivo. O objetivo deste anexo é definir critérios para a prevenção dos riscos à saúde dos trabalhadores decorrentes das exposições ocupacionais ao calor. Aqui já tem a primeira diferença. Lá no anexo 3 da NR15 fala que é para ambientes fechados ou sem fontes artificiais de calor. Então ele já não considera fonte artificial para a área externa, você não vai ter direito, exceto, lógico, se tiver uma máquina na fonte externa, na área externa que esteja gerando calor. Então aqui já é mais amplo. 2. Responsabilidade do empregador. O empregador deve adotar medidas de prevenção de modo que a exposição ocupacional ao calor não cause efeitos adversos à saúde do trabalhador. Então isso é meio óbvio. E o empregador deve orientar os trabalhadores especialmente quanto aos seguintes aspectos. E aqui é uma coisa importante, ele fala de uma orientação para os trabalhadores. Ele vai dizer o que tem que ser orientado. Mas eu queria dar um alerta pelo seguinte, às vezes a gente faz essa orientação, um treinamento, alguma coisa assim, e daqui a um ano faz de novo. E espera, isso quando faz no ano seguinte, e espera que nessa única orientação o trabalhador tenha absorvido, e caso a informação, e caso ele não siga aquele procedimento, ele vai ser divertido, suspenso e tudo mais. Eu tenho certeza que você recebe informações e não consegue assimilar de primeira. E você quer, às vezes, que o trabalhador, numa único contato com esse tema, fixe a informação. Então a gente precisa passar mais informações e avaliar realmente se a forma como a gente está passando está sendo suficiente. Então, o que ele fala que tem que ter nesta orientação? Primeiro, eu tenho que apresentar os fatores de risco relacionados à exposição de calor e distúrbios relacionados ao calor, como exemplo, seus sinais e sintomas. Então, eu preciso que o trabalhador entenda quais são os fatores de risco do calor e entenda quais são os sintomas que ele vai sentir caso ele tenha alguma consequência. Porque se ele sabe os sintomas, eles têm como agir. Tá? Terceiro, necessidade de informar ao superior hierárquico ou ao médico a ocorrência de sinais e sintomas relacionados ao calor. Como eu já orientei ele sobre os sintomas, caso ele sinta algum sintoma, ele deve procurar o chefe ou o médico. E aí eles vão providenciar alguma coisa para resolver o problema, né? Quarto, medidas de prevenção relacionadas à exposição de calor de acordo com a avaliação de risco da atividade. Então, quais são as medidas de prevenção que a empresa vai proporcionar para aquela atividade e que esse trabalhador tem que seguir? 5. Informações sobre o ambiente de trabalho e suas características. Então, o trabalhador tem que entender como funciona o seu ambiente de trabalho, aonde está a geração de calor e tudo mais. E o último, situações de emergência decorrentes da exposição ocupacional ao calor e condutas a serem adotadas. Então, digamos o seguinte, um colega de trabalho teu tomba em função de estar exposto a uma situação de calor, e aí o que você faz? Nessa situação de emergência, o que deve ser feito? Quais são as providências a serem tomadas? Essa orientação tem que ser passada para o trabalhador. Então isso tudo aqui é já obrigatório, você tem que orientar o seu trabalhador nessas situações. Tá? Continuando, deverão ser realizadas capacitações anuais específicas quando estas forem consideradas necessárias de acordo com a avaliação de risco realizada pela organização. Então, de acordo com a tua análise, o trabalhador precisa periodicamente, no caso aqui anualmente, se for possível até com maior frequência, ser orientado em relação a esses riscos. 2.3. O reconhecimento da exposição ocupacional ao calor deve considerar os seguintes aspectos quando aplicável. Então você sabe que o PPREL tem lá antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então como é que eu vou fazer a fase de reconhecimento do calor? Primeiro, eu tenho que fazer a sua identificação e a caracterização das fontes geradoras. Então aonde, o que está gerando esse calor? É aquela máquina? Qual a fonte que está gerando esse calor? Tá? Terceiro, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. Como é que esse calor está chegando ao trabalhador? De que forma? Quarto, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos.
Então, quais são as funções que trabalham sob calor e quantos trabalhadores eu tenho por função. Isso tudo está na minha fase de reconhecimento. 5. Caracterização das atividades e do tipo da exposição, considerando a organização do trabalho. Então, como é realizada essa atividade? E como qual o tipo de exposição? E como é que é a organização do trabalho? O cara trabalha muito em extra, tem turno e tudo mais. 6. Obtenção de dados existentes da empresa, indicativa de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho. Então, você pode ir lá no ambulatório, conversar com o médico, verificar se tem algum caso de afastamento, se teve já algum acidente em função da exposição ao calor, verificar o histórico da empresa. E o seguinte, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica. Mesmo que eu não tenha histórico na minha empresa, o que tem nas literaturas, em livros, artigos e tudo mais, que possam me ajudar a propor medidas de controle. Que mais? A descrição das medidas de controle resistente. O que você tem de controle hoje na empresa? Então, o que tem hoje para já diminuir essa fonte de calor? Um detalhe, eu tenho um vídeo sobre controle. Eu também vou colocar na descrição de vídeo para facilitar sua identificação desse tipo de controle. Característica dos fatores ambientais e demais riscos que possam influenciar na exposição do calor e no mecanismo das trocas térmicas entre o trabalhador e o ambiente. Então, característica dos fatores ambientais. Por exemplo, tua região é muito úmida, tem pouca ventilação. Por exemplo, Manaus é exatamente isso. Na verdade, Manaus é muito úmido, tem pouca ventilação e é muito quente. Então, tem fatores ambientais que vão potencializar a questão do calor. Estimativa do tempo de permanência em cada atividade e situação térmica a quais os trabalhadores permanecem expostos ao longo da sua jornada de trabalho. Esse trabalhador fica o dia todo, ele fica só meia hora, quanto tempo, como é que funciona essa exposição? Taxa metabólica para execução das atividades com exposição ao calor. E aí ele vai colocar uma tabela, mas qual a taxa metabólica? Ou seja, quanto de energia ele está gastando. Por exemplo, eu aqui estou em pé, com pouca movimentação. Nesse caso, eu estou gastando uma determinada energia. Se eu começo a quebrar pedra, o que vai acontecer? Eu vou gastar mais energia. Então eu tenho que verificar a taxa metabólica. Porque uma coisa é ter calor numa situação parada ou com pouca gasto de energia, gasto energético. Outra coisa é calor num ambiente que você está gastando muita energia. E registros disponíveis sobre a exposição ocupacional ao calor. O que tu tem de registro em documentos anteriores e tudo mais. Então percebe que é muita informação para o reconhecimento antes da avaliação. Então você já consegue identificar bem o problema da sua empresa. A fase de reconhecimento do PPRA é essencial, tá? Não é a avaliação não, é o reconhecimento que é bem importante. O reconhecimento dos riscos deve subsidiar a adoção de medidas de prevenção, sem prejuízo de outras medidas previstas nas demais normas regulamentadoras. Então, se eu for fazer prevenção, eu preciso bem dessa parte de reconhecimento. Se as informações obtidas na etapa de reconhecimento do risco não forem suficientes para permitir a tomada de decisão quanto à necessidade de implementação de medidas de prevenção, deve-se proceder à avaliação quantitativa. Olha lá o que ele está falando. Você vai fazer todo o reconhecimento. Caso esse reconhecimento não seja suficiente, aí sim tu vai fazer a avaliação quantitativa. Então percebe o quanto o reconhecimento é importante. E eu vou fazer a avaliação quantitativa para quê? Então, olha lá. Para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento. Então, para comprovar se o meu controle foi adequado, se eu consegui baixar o calor. É para isso que eu estou fazendo a avaliação quantitativa, no caso. Para dimensionar a exposição dos trabalhadores. Para ter certeza se aquele valor, o quanto é aquele valor e o que eu tenho que fazer para diminuir. E terceiro, para subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Vai facilitar eu sabendo o valor, o quanto eu vou ter que diminuir. Então eu vou fazer um sistema de exaustão, eu vou comprar um exaustor eólico, por exemplo. Tudo isso vai ter dimensionamento e eu vou precisar saber qual a exposição do meu trabalhador. Tá. A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na NHO 6 da Fundacentro. Aí ele vai dizendo os seguintes aspectos. Eu não vou detalhar a NHO 6,
Porque se você acompanha aqui, sabe, porque eu já fiz vários vídeos, uma série de vídeos sobre NaOH6. Então, também vou colocar na descrição do vídeo para facilitar o seu entendimento. Mas acaba aqui e depois vai lá na NaOH6. Então ele vai falar sobre a questão do BUTG, dos equipamentos de medição, dos procedimentos a conduta do avaliador, das medidas e cálculos, tudo isso em NaOH6 você vê no vídeo à parte. Tá. Continuando. A taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação da atividade realizada pelo trabalhador com as opções apresentadas no quadro 3 deste anexo. Então vai ter um quadro, anexo aqui a esse anexo 3, com a taxa metabólica. Então em pé, tanto de energia que gasta, andando, tanto, e assim vai, tem uma tabelinha. Então você vai comparar aquilo que o trabalhador está fazendo com essa taxa metabólica. E aí tem um detalhe bem importante. Na impossibilidade de enquadramento por similaridade, você não consegue, em função da atividade que ele está fazendo, não bate, na tabela não tem nada parecido. Ó, a taxa metabólica também pode ser estimada com base em outras referências técnicas, desde que justificadas tecnicamente. Então você pode utilizar outras teorias, outras normas e tudo mais, caso não bata a sua avaliação. Isso é importante porque isso está aqui, mas, por exemplo, no anexo 3 da NR15, não está escrito exatamente isso. Então, teoricamente, é só o quadro mesmo de taxa metabólica. E para atividades em ambientes externos, sem fontes artificiais de calor, então estou numa área externa, sem máquinas, sem nada, só o sol. Alternativamente ao previsto nas linhas B, C e D, que é a questão da avaliação de acordo com a NHO, poderá ser utilizada a ferramenta da Fundacentro para a estimativa do BUTG se disponível. Então o que é isso? A Fundacentro, eu também vou colocar no link esse vídeo, ele vai ter lá um site onde você coloca, por exemplo, estou em Manaus, eu estou exposto fazendo tal atividade, em tal tipo de ambiente, você vai colocar as características e em função dessas características ele vai dizer, olha, o BUTG é tanto, é uma estimativa. E ele está dizendo, se tem lá, você pode utilizar. Então não seria necessária avaliação quantitativa. Tá? Para a área externa, você vai fazer uma quantitativa, mas com base nos dados da Fundacentro, ok? E como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E agora que eu lembrei que eu não peguei o livro, mas vou pegar esse aqui, do meu xará, Mário Fantazini, Prevenção de Riscos, editado pela revista Proteção. Então, é um livro bacana que é sobre prevenção de risco, mas trata muito da parte de higiene ocupacional. Ele fez uma coletânea dos textos que ele escreve na revista Proteção e ficou um material muito bacana. Principalmente a parte de higiene, como estou dizendo, é muito interessante. Então, recomendo esse livro aqui do Mário Fantazini. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.